Então agora você vai conferir um trecho que nós separamos do duro discurso, embora sereno e equilibrado, feito pelo senador do Podemos do estado do Ceará, Eduardo Girão. Confira aí com bastante atenção, porque vale a pena. Brasileiros que estão visitando aqui o Senado, é sempre bom a presença de vocês aqui, se aproximarem dessa casa, porque nós estamos aqui para servi-los e não para sermos servidos. E cada vez mais é importante a presença de vocês, sempre de forma respeitosa, ordeira, mas chegando junto, porque nós estamos vivendo um momento muito delicado da nossa nação, senhor presidente. Eu quero aqui reiterar o pedido feito pelo senador Portinho com relação à votação desse requerimento. Que o senador Rodrigo Pacheco tenha a sabedoria, discernimento para fazer esse pequeno, grande gesto para a sociedade brasileira que está sedenta por justiça em nosso país. Então é um gesto respeitoso, chamar o ministro do Supremo, responsável, né, pelo TSE, todo esse processo, para debater conosco como é que foi essas medidas tomadas naquele tribunal importante para a República. Mas que tem sido, a gente tem visto isso aí nas ruas, pessoas idosas, crianças, brasileiros de bem, tem sido contestada no desespero. O que está acontecendo hoje, senador Plínio, é um desespero da população que viu um processo parcial acontecer durante esse pleito. Esse é o fato. Eu não quero nem entrar em questão se houve fraude, se não houve. Não é nosso papel isso, não somos técnicos para isso. Tiver indício, tem que ser investigado, sim. Mas que o processo foi completamente tendencioso, isso aí eu acho que ninguém tem dúvida. Com as decisões de censura, de não poder falar certas coisas de um candidato, de inserções a mais para outro, enfim. Hoje eu quero iniciar esse pronunciamento prestando solidariedade aos brasileiros e brasileiras que estão tendo sua liberdade de expressão cassada pela censura autoritária em curso no Brasil. Deputado Daniel Silveira, empreendedor Luciano Hang, pastor Valadão, deputado Nicolas, o mais votado do Brasil, canal Hipócritas, deputada Zambelli, cantor latino, deputado Gayer, Gustavo Gayer, economista Marco Sintra, deputado Vitor Hugo, cantor Zezé de Camargo, deputado Coronel Tadeu, youtuber Alan dos Santos, deputado Cabo Gilberto, psicóloga Marisa Lobo, youtuber Monarque, deputado José Medeiros. A lista é grande e todo dia cresce. Cada dia é uma surpresa diferente com relação a esse assunto aqui no Brasil, que tem deixado a população assustada do Amazonas até lá o Rio Grande do Sul, de norte a sul, de leste a oeste do Brasil todo. Talvez essa lista vá aumentar até o próximo feriado, já que o Senado, nós continuamos cegos, surdos e mudos diante de tantas arbitrariedades. Todas as manifestações pacíficas que estão acontecendo no Brasil demonstra que a sociedade está desesperada, como eu comecei a colocar aqui. O mesmo não se dá em relação a essa casa, que cada vez mais, infelizmente, vem sendo desmoralizada por sua total omissão diante de graves abusos cometidos por ministros da dupla STF e TSE. Outro acontecimento inacreditável é a participação de meia dúzia de ministros do Supremo em um evento em Nova York, no próximo dia 14 de novembro, para ensinarem, falarem, palestrarem, sabe sobre o quê? Sobre o Brasil e o respeito à democracia e à liberdade. Isso não é piada não, viu, senador Portinho? Isso é sério. Agora, para atravessar a Praça dos Três Poderes e vir aqui no Senado, para conversar, dialogar sobre democracia,
sobre ativismo judicial, sobre segurança e transparência nas urnas, eles não têm a consideração. Eu gostaria de cumprimentar o senador Portinho. Falei no começo sobre a sua iniciativa, que eu tive o privilégio de assinar, lhe agradeço, de convidar respeitosamente o ministro do TSE, Alexandre de Moraes, e os demais, abriu para os demais, para ver se vem aqui dialogar com os senadores. Eu tentei 3 vezes na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle. 3 recusas, sem nenhuma justificativa. Eu espero que a gente possa conseguir no plenário dessa casa, talvez eles respeitem o plenário dessa casa. Só para agradecer a parte ao senador Carlos Viana e dizer que está difícil. A gente precisa, senador Carlos Viana, dar um retorno prático para a sociedade, porque é legítimo o que ela está pedindo. A gente fica aqui falando, pedindo, convite, a gente não consegue. Eles não respeitam e não vêm aqui dialogar sobre democracia, mas vão lá para os Estados Unidos. Eu não sei se os ministros estão indo lá para explicar sobre os inquéritos lá nos Estados Unidos, contra os inquéritos, contra os empresários por crime de opinião. Está lá a conta de um até hoje, 12 milhões de seguidores na rede social bloqueado. Agora talvez ele desbloqueie, porque passou a eleição. Explicar sobre os bloqueios e suspensões de jornalistas, de parlamentares do Brasil que estão sendo censurados hoje, blogueiros, pastores. Explicar sobre a censura prévia do Brasil Paralelo, onde a sua própria colega, a ministra Carmen Lúcia, afirmou ser flagrantemente inconstitucional, mas disse o seguinte: democracia a gente vê depois do dia 30. E já passou o dia 30. Voltou a democracia? Dos mais, senhor presidente, para encerrar, 1 minuto para encerrar, por favor. Dos mais de 200 países do mundo, apenas 11 têm estruturas semelhantes ao TSE, para cuidar especificamente de eleições democráticas. O TSE custa para os brasileiros mais de 2 bilhões de reais por ano. Ano de 2020, a base desse cálculo. Então, se tem apenas um país no mundo que não deveria ter jamais qualquer questionamento sobre a lisura e a imparcialidade no processo eleitoral, esse país deveria ser o Brasil. Mas não é o que aconteceu ao longo, principalmente, do segundo turno que nós vivemos, em que muitas vezes o TSE adotou o comportamento típico de um partido político. Por tudo isso, fica fácil entender as razões que levaram o ministro Alexandre de Moraes a ser o campeão absoluto dos pedidos de impeachment. Aqui foram 26 desde 2019. O que não dá para entender é a total passividade desse Senado no momento tão crítico dessa história. Muito obrigado pela paciência, senhor presidente. Muita paz, Deus abençoe essa casa. Amém. Assim tem sido feito. Senador Marcos Rogério. Tudo bem, olha, primeiro dizer aqui que o discurso do Eduardo Girão, senador do Podemos do estado do Ceará, é irretocável, preciso e bastante antenado com o que vem acontecendo no nosso país. Aí não tem narrativa, foi feita uma fiel exposição dos fatos. Parece até que o Girão é um jornalista e dos bons. Também dizer que esse senador representa os interesses do estado do Ceará, porque o Senado ele representa os estados. E eu creio que dentre esses interesses do estado está uma atuação galgada na lei, fundamentada na Constituição, que são os pilares, os sustentáculos de uma república séria. Você me representa, viu, caro Girão? E certamente grande parte da população desse estado que está enojada com o que vem ocorrendo no Brasil, com a censura, com a forma como você tão bem colocou, parcial com que toda essa eleição foi conduzida, com as decisões de uma justiça aparelhada, que nem de longe
são republicanas, dignificam o nosso ordenamento jurídico e fazem justiça. Você realmente representa o cidadão de bem, aquele que não suporta a ilegalidade, a mentira, o crime, a corrupção, a falta de respeito pelo seu semelhante e, principalmente, que não admite a traição da pátria. Também dizer, em relação ao que o Eduardo Girão colocou, se o Brasil fosse um país sério, e aqui mais uma vez eu vou lembrar o que disse Charles de Gaulle, francês, quando pisou em solo tupiniquim, diz que o Brasil não é um país sério, nós não estaríamos vendo os absurdos que estamos vivenciando. Não era para a gente estar falando aqui de censura, cobrando que magistrados, que ministros que pertencem às cortes superiores, em especial o Supremo, respeitassem a Constituição, que é sua função precípua. O Supremo Tribunal Federal existe para isso, para guardar a Constituição. Isso aqui é assunto para se discutir na Nicarágua, na Venezuela, em Cuba, em pequenas repúblicas africanas que de democráticas só tem o nome. Vê se ocorre um negócio como esse numa nação como os Estados Unidos, que é considerada a terra da liberdade, cuja primeira emenda da Constituição deles lá é que a liberdade de expressão ela é plena. O pior é saber que tem gente que defende o que esse pessoal fez, está fazendo e certamente vai fazer. Porque eu confesso a você que eu estou preocupado com o que o presidente eleito pretende fazer. A cada discurso dele é algo que deixa a gente assim absolutamente apreensível em relação aos rumos que o país vai tomar na economia, na questão da democracia, da liberdade de expressão, da atuação livre da imprensa, que até bem pouco tempo atrás era possível no país. Como eles tratarão os seus adversários, aqueles que pensam diferente. O próprio presidente, quando deixar o cargo, tudo indica que será perseguido. Então é muito preocupante os rumos que o país vai tomar e vai exigir, além de empenho dos verdadeiros amantes da democracia e da liberdade, muita luta mesmo e coragem para enfrentar o totalitarismo, o autoritarismo que está por vir. Lula teve a cara de pau de dizer há pouco, num discurso, que os ministros, o Brasil agora vai voltar a ter paz. Os ministros do Supremo não podem mais sentar num restaurante. Eles não podem fazer isso, não é porque foram incitados por quem quer que seja, não. Porque o povo foi incitado por quem quer que fosse, não. É porque as pessoas hoje têm informação e elas veem a forma militante como eles atuam. As pessoas hoje sabem qual é a composição do Supremo e não conhecem a escalação da seleção brasileira. Talvez até do seu time preferido. Mas acompanham a política, gostam de falar de política e acompanham o que o judiciário faz hoje, especialmente o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo. A paz nesse país só será restaurada quando nós voltarmos para a legalidade. Quando o império das leis voltar a vigorar e nós tivermos corruptos, lavadores de dinheiro, criminosos dos mais diversos, realmente atrás das grades, cumprindo as suas penas, e não na política. E ainda assim,
como presidente de um país de 215 milhões, que é o caso do Brasil. Aí sim, a paz talvez volte a reinar, mas o povo está percebendo que a institucionalidade no Brasil foi para o brejo, que eles não podem recorrer à justiça, ao Congresso. O próprio senador reconheceu. Até quando o Senado vai continuar silente, omisso diante desses absurdos? Ontem eu coloquei aqui a fala do Marcel Van Hatten, que perguntou até quando a Câmara dos Deputados vai ficar de joelho. Então qual é a alternativa que o povo tem? Ir para as ruas, dizer que está preocupado, apreensivo quanto ao futuro desse país, que não aceita que isso aqui vire a república do crime. E para isso eles vão bater na porta da única instituição na qual eles acreditam que sobrou desta republiqueta de bananas, que são as Forças Armadas. É simples assim. O resto é narrativa, é história de uma imprensa vendida, que abandonou o jornalismo, traiu o país e a sua população. E é história de gente que não tem nenhum apreço pela verdade, tampouco sentimento de patriotismo. Porque os fatos são exatamente esses retratados pelo senador Eduardo Girão.